Dando início ao módulo 6, eu só vou explicar para vocês o que refere-se ao encontro 1. Seriam atividades relacionadas aqui, ó, ao dia 15/9, né? Então, o tema dessa aula, né, ele refere-se à natureza da profissão e função social do profissional. O arquivo dessa aula foi dividido em duas partes, parte A e parte B, porque o módulo não aceita, o arquivo ficou muito grande, o PDF. Deixei o arquivo do PowerPoint lá, dividido em duas partes, é só fazer download. E agora eu estou gravando esse vídeo para explicar esse conteúdo. Depois que eu gravar esse vídeo, eu vou pegar um texto e adicionar para leitura, para fixação, natureza da profissão e função, o mesmo tema. Vou fazer um teste, né, uma avaliação com questões de múltipla escolha, são 5 questões, onde cada questão tem 5 itens e você vai escolher o que se pede em cada uma das questões, como se fosse um teste objetivo. E depois um fórum, que eu vou colocar uma pergunta genérica, onde cada um vai responder a partir desse tópico que a gente está trabalhando. Então isso é o que se refere a esse período do dia 15 de setembro, né, a primeira semana, o que a gente chama de primeiro encontro, então, com essas 4 atividades, ok? A carta modular, o plano modular, que é esse que eu estou enviando para vocês, que estou mostrando aqui para vocês, e a carta de navegação, também, eu já deixei no Moodle, e vocês têm lá as informações necessárias para a disciplina. O vídeo, a gente começou fazendo um vídeo, mas daí houve a queda de luz e a gente não conseguiu finalizar a aula. E eu estou fazendo essa aula individualmente. Quem tiver alguma dúvida, vocês podem depois realizar os seus questionamentos. Natureza aí, o tema desse primeiro encontro ele está escuro, natureza da profissão e função social, né, do profissional. Por vezes, durante as disciplinas, eu sempre falo, a gente trabalha numa instituição pública, em que o dinheiro é pago pelo povo, eu sou funcionário do povo, né, sou um funcionário público, e existe não somente para a questão do curso de vocês como agrônomos, mas para todas as pessoas que estudam numa universidade pública, existe uma função social, um comprometimento com um direcionamento, principalmente dentre as regras e os princípios éticos e morais no exercício profissional, no momento que estiverem atuando, após vocês estarem formados. Então, essa percepção, ela tem muito a ver com um processo de amadurecimento profissional, na caminhada, na carreira profissional. Então, é necessário que tenha também esse pormenor e essa importância que diz respeito não somente um emprego para prover o seu sustento, prover o que come, prover o que veste, né, atender às necessidades básicas da sua família, mas ele tem também uma função, já que a sociedade está pagando para que você se forme, para que você consiga ter esse título e que possa gozar de plenos direitos desse título para o exercício profissional. É uma reflexão muito importante, que eu me atrevo a falar, e que já me foi dito, e que eu perpetuo isso, quando eu era estudante em uma universidade pública, da importância social que nós temos no exercício, nos diferentes campos de atuação das nossas carreiras. Vocês, uma carreira que está em processo de construção. E dentro de uma área como a agronomia, é importante a gente ressuscitar e fazer uma percepção sobre os processos de surgimento de uma área de conhecimento tão importante, né? A gente poderia dividir essa imagem, ela poderia representar ações que envolvem a pecuária, que é a produção de equinos, bovinos, suínos, vários tipos de produtos de origem animal, e a agricultura, que propriamente diz ao processo de produção vegetal. Então, antes mesmo do surgimento da agricultura, milhares de anos atrás, a base para a alimentação, para a obtenção dessas fontes alimentares,
fontes de origem vegetal ou animal era extrativista. Então, o homem, ele iria para diferentes locais, ele tinha um hábito de desenvolvimento, o homem das cavernas tinha um hábito de desenvolvimento que era nômade, e ele explorava determinadas áreas, a caça, a pesca, os alimentos, os vegetais que existiam. Então, nós temos uma conotação com muitos conhecimentos da área indígena, né, da área do homem, os primeiros habitantes daqui, né, da América do Sul, do Brasil, né, e da América Latina como um todo. E com o passar do tempo, começaram a se desenvolver uma série de técnicas, onde, num determinado momento, se retirou essas áreas que tinham essas vegetações nativas, essas florestas, e iniciou a empregar uma série de métodos, uma série de estratégias, uma série de técnicas para a produção, tanto de elementos, né, de produção vegetal, como elementos de produção animal. E, obviamente, então, esse sistema nômade de vida, essa estratégia nômade de vida do passado, o homem deixou de cumprir. Então, ele passou a fixar-se em ambientes que a gente chama né, que hoje seria o que a gente representa a área rural, e que mais tarde essa área rural, por inúmeras condições, né, um setor da economia nos vários países, os setores da economia são divididos em 3 instâncias: uma é a área agrícola, a primeira, produção de alimentos, matéria-prima; segunda, indústria, que é o processamento disso que é gerado no campo; e o terceiro são as prestações de serviço, hospitais, educação, né, eu trabalho no setor de prestação de serviço, em que esses elementos eles geram dinheiro, geram renda, e essa renda sustenta a economia através de um sistema que é coordenado, que é administrado pelo Estado, e que nos países democráticos são de 4 em 4 anos, elegidos, né, de uma maneira democrática pelos cidadãos, né, por nós cidadãos, que somos responsáveis por pagar os nossos impostos e sustentar essa máquina. Então, o Estado federal, o Estado estadual, né, e os municípios, o municipal, eles nos prestam serviços nessas diferentes categorias, onde nós podemos estar ou não inseridos. E nesse contexto, olhando mais basicamente nessa fotografia, a gente percebe essa questão, né, de uma grande quantidade de pessoas que no passado trabalhavam no campo porque as atividades eram manuais, elas passaram a ter, com essa evolução dessas técnicas de produção animal e vegetal, pecuária e agricultura, agropecuária, né? Houve uma grande transição em que hoje a gente vai muito além disso, que envolve as questões de tecnologias envolvendo a internet, envolvendo uma sofisticação dos processos. Nós temos uma redução da necessidade de muitas atividades agrícolas do lado esquerdo, que eram feitas pelo homem, feitas pelo trabalho, né, máquinas de tração animal, por máquinas de tração a diesel, né, ou onde a fonte energética é um hidrocarboneto, né, uma máquina que executa o trabalho do homem, e que isso fez com que teve um grande impacto, se discutiu por muitos anos os aspectos positivos e negativos da inclusão de máquinas no setor agrícola, mas hoje ele veio para ficar, e que isso, possivelmente, lá na disciplina de vocês de êxodo rural, deve se discutir muito o fato do inchaço, né, das grandes cidades, das capitais, e algumas cidades circunvizinhas a essas capitais que também cresceram, passou a ocorrer uma migração dos filhos dos colonos, dos agricultores dessas áreas, que não tinham condições de dar suporte, ou então emprego, ou dinheiro para esses filhos, essas gerações subsequentes, e aí passaram em busca de um futuro melhor em grandes cidades e até mesmo inúmeros objetivos, né,
de acessos, onde se concentra muitas coisas nessas grandes cidades, em que isso é muito atrativo e que isso desembocou processos de êxodo rural. Então, quando a gente fala desse contexto histórico da agricultura, a agricultura 1.0 era um momento em que, como eu falei para vocês, tudo era feito à mão. E isso era mais ou menos há 10 mil anos antes de Cristo, em meados do século XX, até meados do século XX depois de Cristo, né? Então isso era o que eu tinha colocado para vocês, ou então aquilo que era feito à mão, e o homem começou a desenvolver os arados, desenvolver uma série de implementos, utensílios, equipamentos para processar essa terra, processar o produto gerado por essa terra, animal ou vegetal. Depois nós temos uma outra geração chamada agricultura 2.0, onde chegam essas máquinas que eu falei para vocês, em 1945. Basicamente, o slide anterior fala justamente sobre a agricultura 1.0 e 2.0, que vai, né, do século XX ao final, né, do século XX, 1945 a 1990, que ainda é o século XX. E aí você tem a automação e a sustentabilidade, uma questão sobre a questão dos usos dos insumos. Aqui, nessa transição de 1990, né, 1970, por aí, houve a questão do pós-guerra e muitas das empresas que eram utilizadas para a produção de armamentos bélicos foram transformados lá nos Estados Unidos e em muitos países desenvolvidos em uma indústria para sustentar e desembocar uma revolução industrial no setor da indústria e na agricultura, e por que não dizer também no setor de prestação de serviços. E essa automação e essa sustentabilidade começou a se questionar, a gente errou muito, em 1975, 70, se errou muito sobre a questão do lançamento de produtos, de pesticidas, fungicidas, inseticidas e herbicidas, porque não se tinha muitos critérios tão bem estabelecidos, regulamentos, né, regulamentação tão estabelecida como a gente tem hoje. Muitas pessoas morreram pelo mau uso desses produtos. Por isso, a agricultura 3.0, com o item sustentabilidade e cuidados com relação ao uso da terra, com relação às formas de proteger as nossas plantas, proteger os nossos animais, com relação às moléstias, ao desequilíbrio provocado por essa agricultura nos diferentes espaços antrópicos, os espaços influenciados pelo homem, isso fez com que tivessem consequências e que isso desembocou um outro caminho a ser percorrido no desenvolvimento dessa agricultura, tá? E hoje, né, onde a gente está inserido aqui, a agricultura da era digital, que é essa questão que você vê, às vezes, no celular, você tem aplicativos, você tem eles falam, esses dias eu vi um termo falando sobre agricultura, internet das coisas, onde tudo na nossa vida, tanto até mesmo na nossa vida particular, dentro da nossa casa, nós temos formas de automação, de você fala determinada coisa e isso liga um determinado equipamento, um ar-condicionado, um ventilador, né? Então você tem formas de você tornar a vida mais simples, mais automatizada, de acordo com sistemas de Bluetooth, internet, conexão, embora isso a gente possa discutir, é muito discutível, né, a questão do nosso acesso, principalmente nesses períodos de pandemia, o acesso à internet, ele não é total, nós temos, esses dias eu vi 35% não tem acesso à internet ou internet de qualidade, um dado do IBGE no Brasil, e que isso vai ter um reflexo principalmente nessas mudanças estruturais na agricultura 4.0, por que não dizer nas outras vertentes que envolvem a implantação de tecnologias no nosso cotidiano, nos diferentes setores da economia ou na nossa vida privada, tá? Então, a agricultura 0.0 é esse estado que a gente está vivendo de evolução e de um solucionar de problemas usando um smartphone, né? Usando um tablet, usando estratégias que a gente vê muito bem empregadas. Eu gostaria que vocês refletissem, talvez eu coloque até um fórum ali, né? Refletissem no fórum esse tópico sobre o que na nossa vida
ela foi transportada para a era digital e que foi solucionar o problema, ou a automação digital, ela melhorou a qualidade da nossa vida, né? Então, se vocês abrirem os nossos celulares, todas aquelas questões, já imaginou o quanto de tempo que eu ganho na minha vida fazendo? Eu acabei de pagar uma conta agora, na verdade eu deixei em pagamento automático, eu não vou precisar, como no passado, eu sou dessa geração, da década de 90, que eu ia no banco, eu trabalhei como almoxarife não, era office boy. Office boy, a gente, na verdade, ia trabalhar, a empresa me dava uma série de duplicatas, eu ia no banco e pagava, ficava na fila. Então, não precisa mais ter uma pessoa para ficar numa fila para pagar determinadas coisas, ou entregar as duplicatas, entregar promissórias para pagar determinadas dívidas. Então, a gente faz tudo isso online. E isso é graças a essa questão dessa era digital. Então, parem para fazer uma reflexão sobre a quantidade dos seus aplicativos que você tem no celular, o quanto que eles os auxiliam na questão de ter acesso ao próprio e-commerce, né, o mercado de compras online. Você tem vários aplicativos que você pode comprar, desde uma minúscula, um grãozinho, né, algo tão pequeno, incipiente, até algo como um carro, algo como móveis, aparelhos eletrônicos. Eles chegam de uma maneira com bastante comodidade, que isso se fortaleceu cada vez mais, até mesmo para que nós entendamos um pouco mais sobre essa questão da era digital. Eu estou, na verdade, na agricultura 4.0, fazendo desdobramentos fora da agricultura, mas que dentro, né, que tem relação uma coisa com a outra. Quando a gente fala sobre, agora, o tópico agronomia, é importante a gente saber, eu sou agrônomo e da onde eu vim, né? Qual é o meu contexto de aparecimento, né, de surgimento dentro da minha profissão. Então, é importante, quando a gente fala de história, é saber da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. A agricultura falou um pouco disso, né? Quando eu falei para vocês dos vários tipos de agriculturas, eles apontam os diferentes caminhos e para onde a gente está seguindo. O que vai ser daqui a alguns tempos, o que será essa agricultura 5.0? Então, é uma reflexão dentro desses filmes de ficção científica, né, talvez, e até mesmo uma reflexão que eu faço um convite para que vocês caminhem para saber para onde que vocês acham que a sua geração ou as gerações dos seus filhos seguirão. Mas quando a gente fala de história da agronomia, então a gente sabe que o quanto que é importante, então ela tem um contexto no Nordeste e no Sudeste, onde no Nordeste ela partiu do declínio do uso dessa mão de obra escrava, lembra da agricultura, né, que a gente falou aqui, 1.0, né, que tinha a história de tudo feito à mão, e isso feito à mão era oriundo ou de imigrantes, né, num determinado momento a agricultura escrava, né, houve a abolição da escravatura e precisavam de mão de obra. E aí essas mãos de obra, elas veio por um processo de imigração. Não somente para a cana-de-açúcar, mas por os vários períodos coloniais que nós tivemos no Brasil, produção de café, produção de cana. Então nós tivemos sempre uma predominância de uma mesma cultura que era cultivada. Historicamente era sempre assim, a gente não existiu, durante o surgimento do desenvolvimento agrícola brasileiro, uma diversidade de espécies. Até hoje, se você parar para pensar, existe hoje, 2020, uma tendência a produzir mais soja, por causa de uma questão de atendimento de um mercado externo, por uma questão do dólar ser muito atrativo, né, e que vai pagar melhor, vai ter uma rentabilidade melhor. Quando falo rentabilidade, eu estou falando despesas menos receitas, e eu tenho o que sobra, e for positivo, ali. E produção de café no início da imigração, né? Então a imigração ela veio para substituir essa mão de obra que era escrava, né? E que isso desencadeou lá na região sul do Brasil. Então em 1850, mais ou menos, em 1959, mais ou menos, foi criado um Instituto Baiano de Agricultura. Então isso era um momento, veja bem, foi criado um Instituto Baiano, mas em que o curso de agronomia ou então de agricultura, ele não era visto dentro do Estado, né? Então não era uma profissão ainda reconhecida no país.
Mais à frente vocês vão perceber isso. Em 1860, a Secretaria do Estado de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, ela foi fundada por Dom Pedro II, o primeiro-ministro Joaquim José Inácio Almirante Visconde de Inhaúma, em 1860. Então, essa questão de investimento e essa permissão do Brasil imperial, né, tinha um imperador no Brasil, ela surgiu a partir do momento que Portugal foi invadida por Napoleão, a Revolução Francesa, vocês já devem ter estudado isso, e a família real foi obrigada a vir para o Brasil, porque, caso contrário, se você parar para pensar, entre vários países que foram colonizados por esses países desenvolvidos, né, o velho mundo que a gente chama, né, a Europa, ela colonizou e deu origem aos Estados Unidos e vários outros países que a gente vê na África, vê na Índia, vê em vários locais, eles foram responsáveis. E nessa relação entre colonizador e colonizado, eles não tinham muito interesse de trazer desenvolvimento. Por exemplo, criar portos e universidades era uma pauta que não se existia para a família portuguesa. Nós falamos, lembrando, né? O Brasil é um país de língua portuguesa porque foi colonizado por Portugal. E, na época, nesse período, 2 países eram importantes que dominavam o comércio marítimo, que eram Portugal e Espanha. E no momento que Portugal e Espanha dominava, né, e colonizavam essas regiões, e isso teve um reflexo no que diz respeito aos nossos costumes, às nossas culturas, a essa miscigenação, essa mistura no que diz respeito a isso. E uma das explicações do porquê que todos esses países vizinhos ao Brasil, né, eles falam espanhol, porque eles foram, obviamente, colonizados por esse grupo, né, por espanhóis que dominavam o comércio marítimo, e durante esse processo de comércio marítimo e de exploração marítima, né, no mundo, eles tiveram um impacto grande, que é essa questão da língua que a gente vê aqui, Chile, Bolívia, Argentina, e todos esses locais. E eu vou mais além ainda, né? Na América do Sul não foi somente espanhóis e portugueses que nos colonizaram, nas Guianas, né, que são, acho que, os últimos, Guiana Francesa, falam francês por causa tem vários países da América Central, porque tem a ver com essa colonização, essa exploração de algumas áreas por esses locais, por esses exploradores marítimos e colonizadores, né, dessas regiões que a gente tem aqui da América, das Américas, né. Mas voltando, né, sobre a história da agronomia, então, né, como eu falei para vocês, a agricultura ela estava ainda iniciando em 1859 com esse instituto para tentar ensinar sobre a agricultura e aprimorar essas técnicas. A partir do momento que você tem uma escola, tudo se questiona, né? As formas como você executa essa agricultura, podem ser aprimoradas, e até mesmo a formação, a capacitação, tornar alguém capaz de executar uma determinada atividade. Depois, em 1877, você tem a criação da primeira escola de agronomia do Brasil. Então, de um lado é na Bahia, depois, em 59, né? Eu tenho que deixar aqui para 1877. É, 18 anos após, foi criado no outro lado do Oiapoque, né, o Chuí, né, a criação da primeira escola de agronomia do Brasil, né. Então, foi criado um instituto para ensinar, de uma maneira genérica, a agricultura, e a escola de agronomia, primeira criada no município de São Bento de Lages. Não é Lages, né, Lages é Santa Catarina, mas São Bento de Lages. Hoje a instituição ela é integrada à Universidade do Recôncavo da Bahia, né, para tentar se conectar nesse período, que seriam as escolas iniciais, né. Então foi no Rio Grande, em 1877 também foi a primeira escola do Brasil. Eu estou confundindo aqui. Foi a primeira escola do Brasil que foi criada na Bahia, né, não ainda no Sul. Ele já vai chegar lá.
Então, essa seria a primeira escola de agronomia vinculada ao Instituto Baiano de Agricultura. Em 1883, a criação da Imperial Escola de Medicina Veterinária e Agricultura Prática, que mudou o nome em 1969 para a Faculdade de Agronomia da Universidade Federal de Pelotas. Era aqui que eu queria dizer para vocês, né? 1877, 1883. Então, nós tivemos uma diferença de 3 anos para a criação da primeira escola de agronomia. Primeiro foi criado um instituto, e depois uma escola, uma Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 1877. Depois, em 1883, uma diferença de 6 anos, foi criado, que eu queria falar para vocês, que é a Universidade Federal de Pelotas, que é no Rio Grande do Sul, que seria a segunda escola de agronomia criada no Brasil. Em 1887, foi feito o IAC foi criado, também a Estação Agronômica de Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas. Então, percebam, primeiro, no Recôncavo da Bahia, foi criada uma universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em 1877, isso lá na Bahia, né, no Nordeste, e aqui em 1883, 6 anos após, foi criada a escola na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, chamada de Imperial Escola de Medicina Veterinária e Agricultura Prática. E depois o Instituto de Pesquisa, né, o primeiro Instituto de Pesquisa não foi a Embrapa, né, foi o IAC. Tanto é que os prédios do IAC, eu já tive a oportunidade de visitar, eles são muito belíssimos e tem um pouco desse resquício de uma arquitetura mais rebuscada, mais antiga e detalhada, né? Então, são prédios que têm um contexto histórico muito interessante. Então, IAC, agora em São Paulo, Recôncavo, na Bahia, primeiro na Bahia, universidade, depois uma outra universidade de agronomia em Pelotas, Rio Grande do Sul, depois um instituto de pesquisa aqui no IAC em 1887. Em 1901, né, iniciando o século XX, veio a terceira escola de agronomia, que é a Escola de Agricultura Prática Luiz de Queiroz, o que a gente chama hoje de ESALC, né, que foi chamada, né, por esse nome de ESALC em 1931. Então, ela seria uma das escolas mais tradicionais de agricultura do Brasil, e que hoje é considerada, e por muitos anos foi considerada, como uma grande, na verdade, a ESALC é USP, a mesma coisa, Universidade de São Paulo. Só que tem esse nome porque é uma escola específica de agricultura. E ela é considerada uma das melhores escolas. Hoje nós temos um avanço, uma evolução dessas escolas de agronomia, que incluem a Universidade de Viçosa, né, junto com a ESALC, e muitas outras escolas, em que elas têm um protagonismo, principalmente de uma área ou de outra, ou da automação, da questão da robótica, ou da questão das áreas de humanas, das áreas de medicina. Então, uma grande unanimidade que a gente percebe é a USP, né, é uma grande universidade. Ela tem a ver com essa questão de ter mais tempo de desenvolvimento, de você ter funcionários que façam com que essa instituição ela tenha um destaque, uma projeção nacional e internacional. Então, se a USP ela é tão antiga, deu tempo dela desenvolver todo esse processo, né? Desenvolver todo esse processo de se tornar uma universidade de destaque, porque ela foi em busca tanto de profissionais, isso em decorrência dos profissionais que incorporaram, e o próprio governo do Estado e o governo federal, que incentivaram e desenvolveram, né, alavancaram os processos de crescimento dessa instituição. Em 1910, houve uma regulamentação do ensino de agronomia. Então, até esse momento, dessas 3 escolas de agronomia criadas, né, ela não foi regulamentada. É mais ou menos o que acontece, né, o curso de agronomia em Urutaí, quando ele foi criado, ele não era regulamentado, ele passou por um processo de adequação à medida que a escola foi incorporando as exigências do Ministério da Educação. Então, essa regulamentação, ela está contida no Ministério o que uma escola de agronomia, para ser uma escola de agronomia, precisa ter. Que regras, regulamentação são regras, que regras ela deve seguir e deve incorporar dentro desse período do primeiro ano até o 5º ano
cada curso. Então, essa regulamentação ela foi criada em 1910, é claro que isso sempre é atualizado com o passar dos anos. No final do século XX, o início do século XIX, no início do século XX, houve uma substituição de importações, houve uma diversificação da pauta, aquilo que eu falei para vocês, diversificação das culturas, da pauta agrícola, para, né, num período colonialista, né, você tinha um Brasil que sempre se dedicava a produzir somente uma única espécie. Agora, no início do século XIX, num processo de evolução, e até mesmo isso é uma ideia para dentro das propriedades agrícolas, você deve ter, não somente cultivar, ter o seu foco de produção e desenvolvimento da sua atividade, o seu empreendimento agrícola, ele não deve ser focado em cultivar uma única planta. É extremamente importante a questão da diversidade. Um trabalho, né, do que a gente vê nesse período do século XIX, do século XX, início, né, do século XX, que a gente está mostrando nesse slide, uma necessidade de produção, no mínimo, né, que é uma coisa óbvia e lógica, embora para alguns setores, para alguns tipos de cultura, isso funcione de uma maneira colonialista, né, ou seja, ela produz mais, ela focaliza a produção para o mercado externo e não para o mercado interno. Então, houve uma mudança da concepção para que a gente consiga atender que história é essa, né? A gente está setorizado no Brasil e a gente produz alimento para o mercado externo. Quando a gente vê a qualidade dos nossos produtos, a gente sempre questiona isso. A qualidade dos nossos produtos é inferior do que aquilo que é ruim, porque nós aceitamos, ela serve para abastecer o mercado interno, e aquilo que é excelente, bom, de melhor qualidade, porque o mercado externo é mais exigente, são algumas distâncias, né, coisas que elas não batem com o processo de desenvolvimento, né. Então, são questões que precisam ser pontuadas e questionadas e que, para a melhoria do setor de produção daquela cultura que está sendo considerada. Então, em 1909, né, no século XX, houve a criação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, vinculado ao Poder Federal, né, em Brasília você tem lá o Ministério da Agricultura, e que vai fazer todo esse processo de organizar os sistemas agropecuários brasileiros. Em 1933, 12 de outubro, foi regulamentado o exercício da profissão de agrônomo, né? Então, tanto é que a gente tem lá, lembra dos nossos churrascos, né? 12 de outubro é o dia do agrônomo, 28 de julho é o dia do agricultor, né? Que às vezes a gente confunde. 28 de julho, dia do agricultor, dia 12 de outubro é o dia do agrônomo, por quê? Porque 12 de outubro de 1933, o agrônomo passou a ser regulamentado. Existem regras que todas as escolas de agronomia devem seguir, e que todo estudante dentro dessas universidades deve passar, para que ele possa ter o direito de exercer esse título da profissão, que é o título de engenheiro agrônomo ou agrônomo. Tá? Em 1960, 1970, houve uma Revolução Verde, um termo criado em 1966 por William Gould, e que questionavam a história do que a gente está falando de agricultura 3.0, né? Quando a gente fala sobre sustentabilidade, ele vem dessa questão desses desdobramentos, das consequências da Revolução Industrial, da valorização do capital, da exploração da mão de obra, e das consequências para o meio ambiente do uso de fertilizantes defensivos, agrícolas, fungicidas, inseticidas, herbicidas, e o melhoramento de plantas. Nesse período se questionou muito essa questão de adequação e as relações de sustentabilidade, as relações do homem com o campo, as relações de equilíbrio por um lado, a gente necessita gerar renda, exportar, nós necessitamos produzir alimento para abastecer o mercado interno, mas, por outro lado, nós temos um dever com relação ao ambiente. Se você parar para pensar, o ambiente sempre vai existir, independente do que a gente faça. Mas se nós, a partir dos nossos processos de geração, de consumo, né, de consumo exagerado,
de atendimento às regras em que o capital impõe, né, desse mundo capitalista que nós fazemos parte, não questionarmos esse processo, não irmos em busca daquilo que supre as nossas necessidades apenas, nós seremos agentes de degradação do espaço onde nós vivemos. Ele é finito. E o que tipo de herança nós deixaremos para os nossos as próximas gerações que seguirão, que virão que vão gozar de uma herança maléfica decorrente de uma não percepção, de um não questionamento, de um cuidado especial no que diz respeito a esse consumo exagerado dos nossos recursos naturais. Eles não são infinitos, eles são finitos e que a gente precisa refletir sobre os processos produtivos no que diz respeito às consequências disso para as próximas gerações. Em 1970 houve uma tropicalização da tecnologia. O que eu quero dizer com isso, né? Vamos falar sobre máquinas. Vou usar o exemplo das máquinas. Você sabe que os Estados Unidos, todo o processo de mecanização agrícola, ele era inicialmente criado para países que ficavam 6 meses, 4 meses, 5 meses do ano com gelo, e que tinham umas condições climáticas completamente diferentes dos países tropicais como o Brasil. Então houve uma adaptação, mas só que num determinado momento, nessa história dessa transição, de vender, né, de ocupar o mercado externo, os países como os Estados Unidos, Europa, eles queriam ganhar dinheiro. E eles venderam todas as tecnologias que eles utilizavam lá e incorporaram, e que a gente utilizou essas tecnologias aqui nos países tropicais. Mas, no entanto, nessa introdução dessas tecnologias de um país de clima temperado para um país de clima tropical, tiveram uma série de hiatos, uma série de espaços, questões, problemas que eles foram gerados porque aqui era um outro tipo de ambiente, um outro tipo de condição edafoclimática diferente dos países temperados. E aí houve uma necessidade do que a gente chama de tropicalização da tecnologia agrícola, que é o que a gente está querendo dizer na década de 70, e que tem a ver com essa história da Revolução Industrial, atendimento de mercados, até mesmo para vender essas tecnologias no sentido dos países desenvolvidos, no sentido dos Estados Unidos para o Brasil, por exemplo. Em 1973 foi criada a Embrapa, né? Lembrem lá que em 1887 foi criado o primeiro instituto de pesquisa, né, o IAC, e agora o segundo instituto de pesquisa com essa proposta de pesquisa agropecuária no Brasil inteiro. E aí nós temos uma representação em diferentes cidades localizadas em estados em que passaram a ser centros nacionais de pesquisa brasileira. Então, nós temos um Centro Nacional de Pesquisa de Gado, um Centro Nacional de Pesquisa de Hortaliças, um Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos, e isso foi distribuído por todo o Brasil com a proposta de gerar pesquisa nesse local, Centro Nacional de Pesquisa de Soja, né, lá em Londrina, Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e Feijão aqui em Goiânia, e tem uma finalidade de gerar diferentes vertentes, gerar informação e depois passar essa tecnologia para a população, né, a grosso modo. Então, a Embrapa ela tem mais ou menos esse percurso. Então, basicamente, todos os estados, vocês me corrijam depois se eu estiver errado, basicamente todos os estados brasileiros, como uma estratégia de desenvolvimento mesmo para esses estados, nós temos empresas de pesquisa pecuária. Então, se o IAC é uma empresa de pesquisa local, estadual, que é financiada, né, que é paga pelo estado, pelo estado de São Paulo, nós também temos não sei se vai aparecer nesse resumo, mas existe também um movimento de instituições de pesquisas que a gente chama estaduais. Então, nós temos institutos de pesquisa
de Minas, de São Paulo, de Santa Catarina, né, do Rio Grande do Sul, além das Embrapas. E logo vocês vão ter agências de fomento, agências que vão financiar pesquisas para esses locais. Pesquisas exclusivamente no DF, pesquisas no Distrito Federal, né, em Goiás, em Minas Gerais, em que vocês vão ter universidades, institutos federais, pesquisadores, né, que conseguem submeter projetos, propostas de pesquisas em que vão trazer recursos e logo vão trazer desenvolvimento de tecnologias que depois, num outro caminhamento, a extensão rural, né, essas pesquisas, elas vão migrar, né, no sentido de aplicabilidade e levar para o campo. É assim que surgem formas de manejo de pragas, de doenças em determinadas regiões, tecnologias para serem adequadas dentro da mecanização agrícola, em que você pode, né, atender a história da agricultura 4.0, e tudo aquilo que a gente conhece, né? Qual é a melhor cobertura morta para o estado, de Goiás? Quais são as melhores cultivares para serem implantadas, cultivadas, tanto pela iniciativa pública quanto a iniciativa privada, que vão ser implantadas nos campos de produção. Então, isso tem a ver com desenvolvimento e aquela curva, né, de produtividade que a gente vê em uma escala anual, né, desde a década de 70 até, por que cresce? Por causa de pesquisa, por causa das escolas de agricultura, por causa do desenvolvimento, do impacto que você tem de pessoas que conseguem pensar muito além, que têm capacitação, que têm título, e esse título lhe permite, no exercício da sua profissão como agrônomo ou como biólogo, né, muitos biólogos trabalham também tem ligações com a área de agricultura, em que isso vai ter um impacto profundo. Então, a gente tem alguns símbolos, né, para a agronomia. Em 1946, esse seria o símbolo criado, é uma engrenagem simbolizando a engenharia, um arado e a agricultura, né. Depois houve uma reformulação e um acréscimo dos dizeres engenheiro agrônomo aqui, em 1963. Depois esse símbolo, né, do que representaria o agrônomo, que vocês conhecem bastante, em 1969 ele foi criado pela Federação dos Estudantes de Agronomia, FEAG, né? Então, quem está na graduação, foram pessoas que estavam na graduação que criaram esse símbolo que a gente vê, que hoje é universal em convites de formatura, camisetas, flyers de eventos e etc, né? E olha que interessante, né? Em 1969, o significado das 6 letras A. Então, olha, letra A e 6 letras A, que quer dizer associações, quer dizer agrônomos, quer dizer agronomia, quer dizer agricultura, quer dizer agropecuária e agroindústria. Então, uma forma de você... E o símbolo, isso aqui é pintado, né? O símbolo do que é hoje o curso de agronomia. Então, prestem bastante atenção nisso, dentro daquilo que eu falei para vocês saber, de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou, né? E aqui as principais atuações, eu não sei se eu vou ter ainda muita pauta para poder dizer, até estou pensando aqui, porque a próxima aula é justamente esse slide 8, aqui, as áreas de atuação do engenheiro agrônomo, mas a gente vai discriminar um pouquinho mais sobre os recursos naturais de manejo ambiental, que é uma área em que o agrônomo vai cuidar do solo, vai cuidar da água, do ar, né, da biodiversidade. Outra área que seduz bastante os profissionais é a produção vegetal. Produção de grãos, frutas, hortaliças, biomassas em geral, né, biomassa para produção, geração de álcool, né, etc. É claro que essa matéria-prima eu, né, acho que vai ter aqui engenharia de biosistemas. Biosistemas não. Essa matéria-prima eu posso ainda ter vários desdobramentos, que é a história das transformações, dos beneficiamentos, dos outros subprodutos que são gerados pela produção vegetal. E a produção animal, que eu falei no início, eu sempre vou em cima de agricultura e pecuária, né? Então, a produção animal que diz respeito aos bovinos, suínos, frango, peixe, etc.
A biotecnologia, a manipulação de genes para melhoramento animal e vegetal. Eu tenho uma planta que produz mais, já tenho um animal que consegue converter mais em músculos, em carne, em gordura, e atenda uma necessidade do sistema produtivo. Eu posso fazer essas manipulações, esses cruzamentos, essas transferências, né? Lembrar da ovelha Dolly, né? Que foi o primeiro animal. A ovelha Dolly era clonado, né? O sistema de clonagem para animais, que isso foi um grande difusor tecnológico que se questionou muito sobre os avanços, sobre essas relações de ética, da mesma forma que se fez com a ovelha, poderia fazer a clonagem humana. Se questionou essa história do homem ser Deus, né? Mas, enfim, deixa isso para uma outra ocasião. Processamento de produtos agropecuários, que era o que eu estava falando no item 2, produção vegetal e animal, né, que é a questão de produção de embutidos, farinha, etanol, e aí o céu é o limite para todos esses processamentos, engenharia de biossistemas, topografia, né, os sistemas de representação, divisão dos talhões, a questão da declividade, né, a gente sabe que muitas áreas agrícolas que têm declividades acima de 45%, elas não podem ser utilizadas elas são inaptas para a agricultura. Então, isso é uma questão importante. E quando você tem uma declividade, né, mais acentuada, a água das chuvas, a água da irrigação, ela pode adquirir força e velocidade e, consequentemente, levar períodos, fragmentos, porções de solo valiosos para a produção agrícola. Engenharia de biosistemas ainda, georreferenciamento, a história das tecnologias, das fotografias digitais, dos drones, as construções rurais, né, a irrigação e drenagem, a escola de Utaí, ela foi um grande formador de pessoas, né, existia um curso chamado de irrigação e drenagem, que era tinha uma grande importância para o Centro-Oeste, e que fez com que grandes grupos, tanto do Brasil, de produtores, ou até mesmo pesquisadores, e do mundo viessem aprender o que é essa agricultura irrigada cristalina, né, em que você tem períodos de seca, que não tem água por 6 meses, e você faz o exato controle da quantidade de água que a planta necessita, e que isso vai ter um impacto no que diz respeito a produzir mais e melhor, porque você vai dar a quantidade de água, os tensiômetros fazem esse controle de irrigação, e você não vai acontecer o que decorre nos períodos chuvosos, que dizem respeito a uma quantidade de água, ou é 8 ou 80, né? Quando você depende da água que vem do ambiente natural, ou ele vem muita chuva, ou ele vem falta de chuva, né? Isso acontece muito no sul, com excesso de chuva, ou aqui com períodos de veranico, janeiros, dezembros, em que a planta necessita de uma quantidade de água e você não fornece. E aí a irrigação e a drenagem, ela vem em períodos de seca, com uma grande tecnologia fantástica em Israel, né? Isso é um ponto importante para o sistema de produção deles. A história da implementação de tecnologias em máquinas e equipamentos, a climatologia, armazenamento de grãos, e aí assim por diante. Vocês podem desmembrar e descobrirem outras áreas de atuação do engenheiro agrônomo. A administração da economia e sociologia rural, né, gestão do agronegócio, políticas públicas, né, alguns de vocês podem trabalhar com questões mais de direito agrário, questão de reforma, né, administrativa, a sociologia, planejamento rural, vocês estão fazendo no final do curso, né? Então, isso são questões que podem, que às vezes a professora tem obrigatoriamente que trabalhar com produção vegetal, ou tem que trabalhar com produção animal, né? O agrônomo, esse item 3 está quase que se reduzindo, né? Existe uma discussão há anos, né? Eu tinha essa discussão na época que eu fazia agronomia, em que essa questão de produção animal, existe uma briga com o pessoal da veterinária, com o pessoal, na verdade, da zootecnia, que criou-se um curso da zootecnia, em que se estuda muito pouco, né? Eu tive, acho que na minha época de graduação, 4 zootecnias, para vocês terem ideia. Zootecnia 1, 2 e 3, fora anatomia animal, fora fisiologia animal, tinha nutrição animal
eu tinha uma disciplina chamada Nutrição Animal e Vegetal na faculdade. Então, você já tem bem menos que isso, por causa desses processos, né, dessa evasão da atribuição profissional. Mas eu não quero discutir sobre isso. Mas que vocês podem estar trabalhando com produção animal também. Isso é uma questão de gostos e preferências e oportunidades. Portas que se abrem em que vocês possam estar trabalhando. Eu não imaginava que ia ser professor, mas houve a oportunidade e hoje eu sou muito feliz trabalhando com isso, né, dando aula, falando, estudando sobre coisas. Então eu sinto que eu sou uma pessoa melhor graças a essa oportunidade que me apareceu para trabalho. Mas nada impede, eu acho que essa questão de você impedir a sua visão para oportunidades que apareçam, né, você não sabe se você não faz. Talvez que no momento que você vá executar essa atividade, principalmente quando você tem uma dificuldade com trabalhar com climatologia, né? Você aparece uma oportunidade de trabalho que você tem que trabalhar com climatologia e você necessita de trabalho, você precisa de uma oportunidade, você tem objetivos futuros para sua vida, então você vai lá e enfrenta, né? O enfrentamento é a melhor dica que eu coloco para vocês para qualquer dessas áreas de atuação do engenheiro agrônomo, que eu acho importante. Eu sempre estudei muito grãos na faculdade, estudei pouco frutas. Eu estudei na minha faculdade uma diversidade muito grande, muito pouco grãos, por exemplo, mas isso não impediu que eu estudasse grãos e que eu tenha linhas de pesquisa de fitopatologia para trabalhar com grãos por uma questão de adequação desses processos. Então, as coisas, eu não posso ser intransigente e achar que o mundo deve circular ao redor dos meus gostos e preferências. Então, há uma necessidade de que você abra, open mind, né? Você abra a sua mente para as oportunidades que apareçam e que, se você não sabe, você vai sentar e vai estudar como você estudou a faculdade inteira, né? Para aprender coisas, para que você tenha o título de agrônomo. Então, aqui é um pouco desse resumo, né? O homem das cavernas, né? Ele começou a desenvolver equipamentos, né? Enxada, utensílios, começou a utilizar a força de origem animal para preparar essa terra, para produzir, né? Esse vegetal, e depois, mais tarde, a produção aqui de trigo, né? De milho e outros produtos que a gente tem, né, dentro da fruticultura, horticultura, silvicultura. O homem começou a mecanizar essa energia que antes era de origem manual, origem de tração animal, passou a ser uma energia de origem mecânica, né, de um equipamento, que daqui, na verdade, resume todo esse processo que eu falei para vocês, que está relacionado à atuação do engenheiro agrônomo. Agora, uma outra pauta, né, ligada à agronomia, né, vocês sabem que existe um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia chamado CONFEA, e esse Conselho Federal, né, no Brasil inteiro, ele tem alguns conselhos regionais de Engenharia e Agronomia que são chamados CREA, e isso se deu a partir da Lei número 5.194 de 1966, de novo, o professor falando sobre história. E que isso ele tem como uma finalidade regularizar e fiscalizar esse exercício profissional da agronomia, da engenharia, da geologia, da geografia e da meteorologia, tá? Então, CREA são conselhos regionais e que são vinculados a um conselho mais macro, federal. Então, se você trabalhar no Rio Grande do Sul, você vai se credenciar, você vai ter uma carteirinha de atuação profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, né, daquela cidade. A minha carteira é do Distrito Federal, que eu fiz mestrado e doutorado e pedi para fazer a adição, vocês podem fazer isso, tá? A adição do título além de eu ter o título de agrônomo, eu tenho o título de mestre e de doutor dentro da minha carteirinha do CREA. Assim como modalidades e especialidades em seus níveis superior e tecnológico, também eles têm essa finalidade, o CREA, onde vocês, seria a entidade de classe que vocês estariam vinculados. Então, ambas essas autarquias, tanto os CREAs quanto o CONFEA, são autarquias federais, que significa que tem um poder absoluto. É um tipo de governo
em que uma pessoa, um grupo de pessoas, concentram o poder sobre uma nação. Uma autarquia é quando o Estado tem total autonomia sobre si e si próprio e é autossuficiente. A autarquia é uma expressão de origem grega, que quer dizer autarquia, que significa comandar a si mesmo. Então, ela não tem vínculo com nenhuma outra instituição. Então, ela não necessita, por exemplo, o Instituto Federal, aqui em Urutaí, ele não é uma autarquia. Por quê? Porque ele tem vínculo com o Ministério da Educação. Então, existe um dinheiro que vem de origem desse ministério que vai sustentar, que pagar luz, pagar água, pagar os funcionários. O Ministério da Ciência, do Planejamento, é que quando a gente passa num concurso, as cotas, né, da vaga, ela vai para o Ministério de Planejamento, e eles que dizem se vão ou não terem dinheiro de acordo com o orçamento deles, o meu salário. Já o Confea, não, vocês sabem que tem concurso público e eles são independentes, se sustentam com o dinheiro que é pago aqui pelos conselhos, né, que os sustentam. Então, o Confea então, foi em 11 de 12 de 1983, houve um decreto, número 23.569, onde foi promulgado por Getúlio Vargas. Então, vejam, basicamente, essa história quando foi a profissão de agronomia, eu mostrei anteriormente, quando a profissão de agronomia foi estabelecida, quando, né, foi considerada, né, quais foram as primeiras escolas de agronomia que foram criadas, quais foram as instituições de pesquisa que foram criadas, tudo isso eu falei na aula de hoje, tá? E aqui é a história de um reconhecimento federal da profissão, né? Deixa eu ver aqui, só ver aqui. Ó, aqui a regulamentação do ensino de agronomia foi em 1910. E aqui a regulamentação, ó, do exercício do engenheiro agrônomo foi em 1933, igualzinho que eu falei aqui para vocês. Ó. Aqui foi o decreto, foi em outubro, na verdade, quando iniciou, e o decreto foi assinado, promulgado pelo presidente Getúlio Vargas, né, presidente militar, em 12 de 12 de 1933. Ou seja, nós temos, deixa eu ver, acho que está desatualizada, né? 1933 menos 2020, nós temos, na verdade não é mais 86, é 87 anos de regulamentação do profissional de agrônomo, né, no Brasil, tá? Deixa eu já arrumar aqui para vocês, deixa eu ver se muito isso aqui demora. Só um pouquinho. Aqui, 87, nos tempos de hoje, né? 2020. Tá, então, quem a gente deve reportar no momento que eu tiver o meu diploma de agrônomo e ter a carteirinha, né? Vocês sabem que vocês vão pagar uma anuidade. Anuidade é uma vez por ano, de 300 a 400 reais para o CREA, para que vocês possam poder exercitar a atividade profissional de engenheiro agrônomo para as atividades que requerem essa questão da associação em conselhos de classe. Né? Eu, como professor, eu não preciso ter a carteirinha do CREA, né? Mas se você trabalha em iniciativas privadas, em algumas iniciativas em que você tem que fazer o receituário, vamos pegar o exemplo do receituário agronômico. O receituário agronômico, receitar um produto químico, né, um produto para aplicação na agricultura, às vezes muitas empresas que comercializam produtos agropecuários necessitam da presença de um agrônomo, né? Empresas de dedetização, um agrônomo pode trabalhar, porque conhece sobre essa história da dosagem, do uso do agrofit, né, que é o local onde vocês vão encontrar os produtos registrados, e esses produtos registrados vocês vão utilizar, somente esses que estão no agrofit, vocês vão utilizar para fazer o receitário agronômico. E aí, no momento que você assina essa receita, o carimbo contém o número do CREA da sua entidade de classe. Então, você anualmente vai ter que pagar essa anuidade e estar em perfeito acordo.
O CONFEA, em 11 de dezembro, né, de março a 11 de dezembro de 1933, ele foi criado pelo Decreto 23.569, promulgado pelo Presidente da República. E esse Conselho Federal de Engenharia e Agronomia é regido pela Lei 5.194. Isso cai em muitos concursos do MAPA, ou concursos regionais de prefeituras, tá? E representa também esse conselho também, ele abrange os profissionais, que são os geógrafos, os geólogos, meteorologistas, os tecnólogos, né, tecnólogo em diferentes áreas, o Instituto tem tecnólogo em alimentos, por exemplo. E dessas modalidades, técnicos industriais e agrícolas, né, técnicos agrícolas, o curso, alguns de vocês são técnicos agrícolas, e suas especializações num total de centenas de títulos profissionais. O CONFEA zela pelos interesses sociais e humanos de toda a sociedade, e com base nisso regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. O sistema CONFEA, CREA, federal e regional, né, tem registros de cerca de 1 milhão de profissionais que respondem por uma fatia considerável do PIB brasileiro e movimentam um mercado de trabalho cada vez mais acirrado e exigente em especializações, daí envolve especializações, pós-graduações, né, que é prévio, e aí mestrado, que tem uma abrangência maior, e 2 anos, mestrado, e doutorado, 4 anos, e um pós-doutorado, que seria, na verdade, um treinamento. Você já é um doutor, é um profissional, não conseguiu um encaixe. Em outras palavras, né, um pós-doc é uma pessoa que não conseguiu um encaixe dentro de uma empresa, ou não apareceu a oportunidade que ele desejava, ele resolveu ainda continuar um treinamento prático, em que ele vai gerar vai gerar um relatório para uma empresa. Então, ele não precisa ser numa universidade necessariamente para fazer um pós-doutorado. Ele pode ir para fora do Brasil, ele pode prestar um serviço para uma instituição pública ou para uma instituição privada, e a grande questão do pós-doutorado é ele estar vinculado a um projeto. E ele não precisa fazer disciplinas, ele já provou tudo que tinha que provar no pós-doutorado. É mais como uma mão de obra para executar um projeto de pesquisa na iniciativa privada ou pública. Então, está vinculado a um projeto de pesquisa, de interesse para a empresa, para a universidade, e assim por diante. Alimentada, né, o sistema CONFEA é alimentada intensamente pelas descobertas técnicas e científicas no homem, porque é isso, as descobertas técnicas e científicas, elas desencadeiam os processos. Se não existir investimento, se não existir uma ótica, um olhar para dentro dessa fatia, não existe desenvolvimento nos diferentes países. Então, o CONFEA tem a finalidade de baixar normas para exercer sua atribuição de fiscalizar, é um órgão fiscalizatório. Ele pode, né, se você faz vamos imaginar assim, o que acontece se você fizer uma prescrição de um produto que é proibido no Brasil, colocar isso dentro de um receituário agronômico, carimbar e assinar. O CREA pode caçar dentro da sua... Eles têm, né, uma confederação, como se fosse grupos de consultores que podem depois caçar o seu direito de exercício como agrônomo quando você não executa de uma maneira adequada, tá? Os CREAs, por sua vez, são distribuídos em todas as unidades de federação, tem um corpo técnico de fiscais para resguardar a sociedade a fim de que os trabalhos técnicos sejam feitos. Vocês podem fazer um concurso público para serem fiscais técnicos do CREA, tá? Punindo aqueles que não são aptos, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, não são aptos ao exercício profissional ou não cumpriram as normas do sistema CONFEA-CREA. Então, existe uma série de normas, a gente falou um pouquinho sobre ética, né, as normas éticas profissionais do CONFEA-CREA, e quando você não cumpre, isso é comprovado, você perde o seu exercício, o direito de exercício profissional. Ambos, tanto o CONFEA quanto os CREAs, em distâncias diferentes, por meio dos seus colegiados, julgam os processos computados às pessoas e às empresas por infração à legislação e ao Código de Ética
profissional. Então, é a sua cartilha profissional que vocês devem entender perfeitamente o código de ética profissional estabelecido pelo CREA-CONFEA. Eu acho que eu já dei uma aula sobre isso, ou tem uma aula do segundo bimestre. O principal instrumento da valorização profissional, né, que é o código de ética, né, é recomendado para uso diário, e a função social abrange promoção da segurança, da qualidade da vida, da sustentabilidade e proteção dos valores mais caros da experiência profissional. E vínculo entre a sociedade e o exercício profissional, é o que eu falei para vocês, da questão da função social do engenheiro agrônomo, né? Então, ele foi criado em 1971, e aí, em 2014, teve a 9ª edição. Então, ele passou por 9 edições desse Código de Ética Profissional para agronomia, geologia, geografia e meteorologia, tá? Então, isso aqui é um ponto que, você quebrar esse código de ética, isso pode ter consequências muito sérias no exercício profissional. E aqui a função social do agrônomo, né? Então, como a gente falou para vocês, o dia 12 de outubro, o engenheiro agrônomo foi considerado uma profissão vigente no país, e esse profissional, ele tem como função trabalhar com pragas, adubação, conservação, que é o tema das próximas aulas. Surgiram frentes de trabalho como agricultura orgânica, biotecnologia, rastreabilidade de alimentos. Esses dias, acho que vocês devem ter recebido, falando sobre essa história de rastreabilidade, a importância disso, mandando um questionário para a gente, né? Licenciamento ambiental, manejo e recuperação de solos degradados e vazios. Solos degradados tem a ver com sustentabilidade, agricultura 3.0. E das bacias hidrográficas e recuperação de florestas, esse engenheiro agrônomo, ele tem discussões sobre a questão do aquecimento global, o quanto as queimadas que a gente está vivendo agora nesse momento, isso vai ter um problema muito importante, né, no que diz respeito à liberação de gases e prejudicar a atmosfera e a formação, né, prejudicar a camada de ozônio e a alteração dessas relações de temperatura global. Então, se a gente tem, de repente, períodos de veranico, a explicação disso seria a falta de um descuidado na execução das nossas atividades agrícolas. Não só, né, dentro dos 3 setores da nossa economia, esse aquecimento global, nós contribuímos. O consumismo em si, essa lei imperialista, né, da questão do capital, ela desencadeia desequilíbrios que provocam essa história do aquecimento, o aumento do efeito de estufa e assim por diante. Existe mais ou menos 150 mil agrônomos no Brasil, é claro que isso é uma coisa estimada, né? E essa grande quantidade de agrônomos, eles se decorrem devido ao Brasil ser um país de extensões continentais e uma grande área para produção e atividade agronômica, né, do emprego desse profissional em atividades extensivas ou intensivas. Então, por isso, tem uma grande procura e uma grande quantidade de escolas, porque existe uma grande demanda, né, para a produção vegetal e animal. Os engenheiros agrônomos são capazes de planejar, dirigir serviços de engenharia rural, desde máquinas, implementos agrícolas, irrigação e drenagem, até construções rurais, como a base de geodésia, topografia, trabalhar com sensoramento, geoprocessamento, desenvolvimento de práticas agrícolas, visando explorar de modo sustentável, montar estratégias de manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas, criar diferentes programas para ciência de solo, gênese, morfologia e classificação, manejo e conservação, implantação de manejo de espécies florestais nativas e exóticas, né? Aqui, quando vocês vão lá de Pires do Rio para Orizona, vocês têm um produtor de uma espécie exótica para a produção de móveis. Como é que é o nome daquela árvore? Como é que é o nome da árvore, gente? Quando você tem lá uma cerca viva e lá no fundo tem um horto para produção de móveis coloniais. Daqui a pouco eu devo lembrar. Mas você tem vários locais na região sul, é muito comum isso, essa história de você ter, além de produção de frutas, produção de animais, produção de essências florestais,
Então, existem muitas espécies, produz muito erva mate, por exemplo. Então, tem uma diversidade muito grande, né? Eu sempre, quando eu viajo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, eu acho muito interessante essa diversidade do que representa a produção agrícola nesses diferentes locais. Uma vez eu fiz uma visita, eu fui para a Holanda, daí eu fui visitar um amigo, um curso que eu fui fazer de micologia na Holanda, e a gente visitou várias fazendas e a gente viu que eles exploravam comercialmente essas diferentes locais. Era um período que era muito frio, tinha neve nos campos, e o gado, os animais estavam todos recolhidos dentro dos galpões, e eu vi né, para nós que somos agrônomos, né, a história da vaca holandesa, o sistema de produção de leite na Holanda, né? Então, para um pequeno produtor, eu fui, visitei, eu achei muito interessante o esquema natural em que as vacas caminham sozinhas, os equipamentos, a ordenhadeira se conecta com o Uber da vaca e ele vai tirando o leite sozinho, sem precisar do... Daí você tem sempre um cara que fica só checando para ver se houve algum problema. Mas são coisas assim, e até mesmo as espécies que são cultivadas, isso é uma grande escola, né? Então, caminhar, né, e olhar com profundidade, né, para as coisas, né, por onde você caminha. Então, ao invés, para mim, sempre me chamou muito mais atenção esse turismo agrícola, né, por onde a gente passou, por onde eu passei pelo mundo, pelas cidades, pelos locais. Eu sempre, quando eu ia para congressos, eu gostava muito. Nos últimos dias de congresso sempre tem um tour, né, um tour agrícola dentro de instituições de pesquisa, em que a gente acaba vendo coisas que não fazem parte da nossa realidade e ampliar o leque de visão sobre as coisas, sobre a sua profissão, sobre a sua atividade profissional. E que isso, para mim, é extremamente prazeroso. E olhar isso de uma maneira prazerosa é um ponto importante. Além de outras habilidades, né, do engenheiro agrônomo, trabalhar com reino animal, vegetal e até mesmo mineral aqui, ó. Capacidade de fazer um planejamento, executar serviços relativos à exploração dos recursos naturais. Ele deve também ter habilidade numérica, interesse pela natureza e ser hábil para transmitir ideias e ter raciocínio mecânico espacial. Ele assessora sindicatos, fazendas, órgãos de pesquisa, governamentais, indústrias de insumos e agricultores e cooperativas. Aqui eu entrei no CREA de cada um desses locais e fiz uma contabilização, foi uma planilha do Excel, esse gráfico foi feito por mim, e aí o CREA que tem maior quantidade de profissionais é o CREA de São Paulo vinculados. Depois tem o de Minas Gerais, depois tem do Rio de Janeiro, CREA Paraná, vamos ver de Goiás, ó, marquei em laranja. Bem pouca quantidade de número de profissionais. É claro que existe um viés, né, que às vezes tem pessoas que não tiraram o CREA, que existem, porque a atividade profissional delas não requer pagamento dessa anuidade e logo não requer alguns documentos que são necessários e que são vinculados ao CREA para que eles surjam. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito longo, então até o slide 15. Então nós temos mais ou menos 1 milhão, isso há 2 anos atrás, 1.008.000 profissionais, 8.833 profissionais de agronomia vinculados ao CREA no Brasil, né? Então, vejam a heterogeneidade e essa distribuição desses profissionais nessas diferentes vinculados a essa entidade clássica que nos regula, ok? Obrigado pela atenção de vocês e depois eu vou fazer outro vídeo para continuar a respeito desse tópico, ok? Muito obrigado.